que, evolutivamente falando, a ocupação do ambiente terrestre, ela vem em duas linhas, tá, gente? Ela vem numa linha dos invertebrados e uma linha dos vertebrados, né? Os dois grupos que estão na ponta da linha evolutiva do protostoma e do deuterostoma, eles ocupam o ambiente terrestre simultaneamente, e aí eles vão ter uma evolução nesse ambiente. Então, imagina que a vida se origina no mar, a maioria dos filos, toda a biodiversidade, ela está no ambiente marinho, então existe uma competição muito grande pelos melhores lugares, pelos melhores recursos desse ambiente, e com uma consequente formação desses ambientes terrestres, né? Eles foram ocupados inicialmente pelas plantas, que encontraram no substrato terrestre uma alternativa muito mais efetiva para a utilização da luz, né? Existe muito mais luz aqui, e isso foi muito importante para elas que faziam a fotossíntese, então elas têm uma evolução muito intensa no ambiente terrestre, enquanto que os animais, eles ficavam meio que lá dentro da água, olhando para fora, vendo todas aquelas possibilidades ali fora, mas com pouco recurso para conseguir colonizar esse ambiente, porque ele era muito diferente do ambiente aquático, né? Então, a gente tem aqui grandes vantagens, vamos dizer assim, né? Porque ele tem muito mais espaço, ele tem mais alimento, ele acaba tendo menos competição e ele tem mais oxigênio. Oxigênio que tem muito mais oxigênio dissolvido no ar do que na água, né? E isso traz mais energia para esses animais. No entanto, para ocupar esses ambientes, eles vão precisar superar alguns desafios, né? Como que eles vão fazer isso? Por isso que tinha que ter muita bala na agulha mesmo para ocupar esses ambientes, né? Então, a gente tem menor absorção de temperatura, né? Então, a gente tem grandes variações no ambiente terrestre, diferentes do ambiente marinho, principalmente em alto mar, em que se varia muito pouco as condições de temperatura, salinidade. Então, as variações ao longo do dia, as variações ao longo dos meses, elas são muito menos intensas do que no ambiente terrestre. Aqui, se para a gente sair de um lugar com sombra para um lugar com sol já altera muito, imagina para um bichinho pequenininho, né? Então, para poder superar isso, eles precisaram regular a atividade com ciclo de vida, com ciclos sazonais, né? Isso é uma característica muito no ambiente terrestre. Tem as diferenças térmicas, mas também a perda de água, obviamente, né? Que a ocupação no ambiente terrestre, a principal obstáculo vai ser, primeiro vai ser a respiração, segundo a perda de água. Então, os animais vão criar diferentes estratégias. A gente tem o exoesqueleto como uma forma, né? A estrutura de respiração, que antes era branca, passa a ter que ser estruturas internas, né? Então, eles vão ter que ter estruturas que abrem e fecham, né? Essa entrada de ar, para eles não perderem água. Túbulo de Malpighi, que é uma estrutura que fica no intestino, que serve para reabsorver a água dos alimentos. A respiração, que passa a ser estruturas internas, né? Então, antigamente era externa, né? A branca é uma estrutura externa, porque tem menos oxigênio na água, ela passa a ser interna, né? Então, no caso dos insetos, a gente tem as traqueias, e no caso dos queliceratas, a gente tem os pulmões foliáceos e as traqueias também. O peso, né? Então na água eles podem ser muito maiores, por conta do peso específico, o gasto energético para se manter é muito maior. O exoesqueleto, por exemplo, no ambiente terrestre, tornaria impossível, né? Ele ter tamanhos muito grandes. A questão da gravidade, né, faz com que na água esse tamanho maior não impacte tanto quanto na Terra, mas principalmente porque a gente tem a força da gravidade na Terra, né, que vai puxando esse animal para perto do solo. Então ele vai ter que desenvolver musculatura, principalmente para conter essas vísceras, para ele suportar esse ambiente. Na água, a excreção, né, o produto de excreção, que é aquele que vem do metabolismo, né, ele passa ele usava, né, amônia, né? Então a amônia ele é um elemento químico muito fácil de ser produzido, né? Não se tem gasto de produção, mas ele é muito tóxico e ele precisa de água para poder ser diluído. E no ambiente terrestre não tem água, né? Então ele tem que mudar esse produto de excreção. No caso aqui dos insetos, eles vão usar o ácido úrico, né? A gente, né, os mamíferos, a gente usa a ureia. A ureia, ela é mais cara que o ácido úrico, né?
o ácido úrico teria um preço intermediário, mas o bom do ácido úrico é que ele não precisa de água, né? Então, são aquelas fezes endurecidas, né? Ou aquelas, fezes não, desculpa, aquelas excreções endurecidas. E a fecundação, né? Que até então podia ser externa, né? Simplesmente ele eliminava espermatozoides e óvulos, e que agora não pode mais, ele precisa ter uma fecundação interna. Então, ele precisa colocar o seu esperma dentro do corpo da fêmea, para não desidratar, obviamente, e aí isso acaba tendo o desenvolvimento de um processo de comunicação, né? Porque a fêmea, pela sua própria autodefesa, ela vai ter que se defender desse outro indivíduo, então ele vai ter que criar essas estratégias e ele vai precisar também de ter seleção dos machos, enfim, tal, né? Então, a gente vai ter, dentro do ambiente terrestre, a gente vai dividi-los em dois, né? A gente tem os ambientes terrestres úmidos, né? Que a gente tem animais que ainda têm uma dependência desse ambiente. Eles estão no ambiente terrestre, mas ainda associado com ambientes úmidos, né? Que são os animais que vivem em cima, né, de substratos inconsolidados. Só que agora, né, inconsolidados que é a terra, as folhas, né? Então, o que a gente tem aqui? Molusca, platiomintes, miriápoda, aqui a gente tem um quilópoda e um diplópoda, onicófora, né, que é um grupo ali intermediário com artrópode, a gente já vai vê-los, os insetos apterigotas, né, como as traças, os colêmbulos, né? A gente tem, nesses ambientes úmidos, a infauna, que vivem embaixo da terra. Então, aqui a gente tem os anelídeos e os nematódios, e a gente tem aqueles que têm assim, uma ocorrência preferencial, né, nesse ambiente úmido, né? Os opiliones, que podem viver em ambientes mais secos, né? As aranhas, que podem viver em ambientes mais secos, mas que usam esse ambiente, né? Esse solo, esse foliço, para se esconderem, né? Não tem uma dependência, né? Não está conectados a ele como esses dois anteriores. E aí a gente tem os invertebrados de ambientes secos, né? Secos, né? Os que têm já uma independência desse ambiente úmido, que são os aracnídeos, né? Então a gente tem as aranhas ali nas teias, e a gente tem os insetos pterigotas, né? Os insetos alados, que já têm uma independência desse ambiente úmido. Então esses são considerados verdadeiros terrestres, né? A gente pode fazer uma analogia com os vertebrados, né? Que lá também, né? A gente tem os vertebrados que estão mais independentes, como é o caso da aves e mamíferos, e a gente tem alguns répteis, né? E a gente tem ali répteis e principalmente anfíbios ainda dependentes do ambiente úmido, né? Então a gente vai ter o grupo dos miriápodos, né? O miriápodo vai ser formado por 4 grupos, que vai ser o que a gente vai ver na próxima aula prática da próxima semana, né? Diplópoda e quilópoda, que são os mais conhecidos, mas a gente tem o sínfilo e o parópoda, todos eles ainda dependentes do ambiente úmido. Enquanto a gente tem dentro dos insetos, que são chamados de hexápoda, 2 grupos. Os apterigotas, que são os insetos que nunca tiveram asas, ali representado pela traça, e a gente tem os pterigotas. Os apterigotas, eles vão ser um intermediário entre miriápoda e insecta, né, os pterigotas, e eles ainda vão mostrar essa dependência do ambiente úmido, né? Os miriápodas, e quais são essas características, né? Então, a gente tem aqui uma série de características morfológicas que são compartilhadas aqui entre os apterigotas e os miriápodas, que mostram essa relação com o ambiente úmido, né? O que são elas? Eles têm uma mandíbula, né? Agora, os dois, eles se alimentam por mandíbula. A mandíbula, ela era, no passado, uma perninha, né, que se posiciona na frente e passa a ser utilizada para triturar o alimento. Então, diferente da quelícera, que é uma estrutura predatória e só pega o alimento, a mandíbula, ela tritura, né? Ela está virada para frente. Só que, como ela era perna, ela tinha movimento de perna, de abrir e fechar. Então, ela precisou criar como se fosse um prato para poder segurar o alimento. Senão, ao fazer esse movimento de abrir e fechar, esse alimento poderia cair, né? Então, eles possuem o que eles chamam de cavidade pré-oral, eles chamam cápsula cefálica, né? Então, é uma mandíbula primitiva. Isso é compartilhado entre os dois. A epicutícula dela, ela é permeável. Então, como ela é dependente do ambiente úmido, ela tem que ser mais receptiva a essa umidade. Então, ao mesmo tempo que ela é receptiva a entrar a umidade, é também a sair a umidade. Então, ela acaba ficando dependente desse ambiente.
Os espiráculos traqueais, por onde o ar entra, ele não tem uma capacidade de se fechar. Então, eles ficam o tempo todo abertos. O que significa isso? Ela está o tempo todo vulnerável a perder água. Por isso, ela precisa ficar dentro desse ambiente úmido. Do mesmo jeito que a água sai facilmente, entra facilmente. E esses ambientes onde elas vivem podem ficar totalmente alagados com uma chuva. E aí vai começar a entrar água no corpo. Para poder bombear esse excesso de água, ela possui sacos coxais, que são estruturas que ficam bombeando essa água para fora. E elas se reproduzem por espermatóforo. O que significa isso? Elas não têm uma estrutura que coloca o esperma dentro do corpo da fêmea. Ela forma pacotinhos de esperma, como ela vive no ambiente úmido, ela consegue fazer isso, e ela direciona a fêmea até esse pacotinho de esperma, né? E aí eles têm outras estruturas aqui que também são compartilhadas, né? A mandíbula tem apenas uma articulação, que é essa mandíbula primitiva. As antenas são articuladas e eles têm esses órgãos de Thomas Varry, provavelmente um órgão que serve para detectar a umidade, né? Quando surgem os pterigotas, o grande sucesso que a gente tem em pterigotas, né, que são os insetos alados, está justamente no sucesso de ocupação do ambiente terrestre de uma forma verdadeira, né? Então, ele vai agora ter uma mandíbula com 2 pontos de articulação, né? Então, ela não precisa de uma estrutura para segurar. Ela tem uma cera epicuticular, que permite com que ela não transpire. Ela possui espiráculos que abrem e fecham, então, num dia que esteja muito quente, ela simplesmente fica com esses espiráculos fechados. Elas possuem cópula, então o macho cria uma estrutura para poder colocar o esperma dele dentro do corpo da fêmea, porque ali o ambiente é mais seco. Surge agora as asas, né? Então, para ele conseguir voar, ele tem que ser independente do ambiente úmido, né? Em geral, são 2 pares de asas, que ficam no segundo e no terceiro segmentos do tórax, e surge a metamorfose, né? Que é o fato deles terem estilo de vida, hábito de vida em diferentes momentos, que foi um grande fator de sucesso, tá? Esse aqui vai ser a primeira atividade de vocês, que eu já vou passar para vocês colocarem aqui tanto as vantagens da ocupação do ambiente terrestre quanto do exoesqueleto, problemas que vêm com a ocupação, ou seja, o que eles precisam superar e como que foi superado. E eu vou falar agora de serviços ecossistêmicos. Vocês devem ter ouvido falar bastante na mídia, se fala muito dos serviços ecossistêmicos, né? O que significa isso? Quando a gente pensa num ambiente saudável, né, num ambiente equilibrado, a gente sabe que para ele estar numa função, funcionando de uma maneira sistêmica e certinha, ele precisa ter aquelas espécies que fazem parte, que evoluíram para estar aqui naquele ambiente. E dentro desse sistema vai ocorrer uma série de interações, né, para ela poder criar essa estabilidade e essas interações que existem entre as espécies de animais, de plantas, de fungos, né? Enfim, todo o sistema funcionando de uma maneira integral, né? A gente viu que isso aqui vocês já fizeram, né? Esse exercício, né? Não sei se vocês lembram, mas quem não fez pode fazer, porque vai precisar colocar no Jamboard também, de qualquer forma, que são os invertebrados, né? As comunidades, né? Aqui a gente tinha estudado a fauna edáfica, como sendo utilizado como bioindicadores, né? Esse vocês já fizeram e vocês vão fazer esse aqui agora, né? Então, nesse aqui, continuando estudando a fauna edáfica, aqui tem um texto, né? Um texto de um congresso, um resumo de um congresso, tá? De uma galera aqui, né? De vários autores, para vocês lerem e identificarem 3 serviços ecossistêmicos prestados pela fauna edáfica, né? E 3 espécies que podem representar esse serviço.